Olá a todos, eu sou Sérgio Henrique Vanucleme de Matos, sou coordenador do Laboratório de Estudos sobre Sistemas Complexos Ambientais, professor docente do Departamento de Hidrobiologia aqui da Universidade Federal de São Carlos, e hoje vou conversar com vocês sobre sistemas complexos ambientais e as relações entre água, energia e alimento. Para discutir esse tema, eu dividi a apresentação em 3 itens, que seriam, primeiro, níveis de organização da matéria e dos seres vivos, depois a gente vai falar a respeito de meio ambiente como sistema complexo ambiental, e daí os nexos entre água, energia e alimento, uma abordagem conhecida como WEF Nexus. E depois a gente abre para perguntas e comentários aí de quem está assistindo. Bom, antes de falar especificamente daqueles itens da pauta, algumas motivações dessa palestra. A primeira delas diz respeito ao derramamento de óleo que a gente está acompanhando aí no litoral nordestino, primeiro que apareceu, agora já aqui no litoral sudeste, no sudeste também vem aparecendo. E uma coisa interessante nesse desastre todo, nesse crime ambiental, é a possibilidade de saber de onde veio esse óleo, né, por conta dos marcadores moleculares, que funcionam como se fossem impressões digitais desse óleo, a gente consegue verificar qual é a origem dele, de onde que ele veio. Né? Bom, não só os óleos deixam essas marcas, deixam essas impressões, né, mas as nossas atividades humanas representadas aí por esse derramamento, por esse vazamento de óleo, mostram as chamadas pegadas que os seres humanos deixam no nosso planeta, a ponto de que muitos cientistas dizem que a gente está vivendo um novo momento, uma nova era, um novo período geológico chamado Antropoceno, né, devido aos impactos negativos em escala global que as ações humanas têm causado. Esses impactos globais das nossas ações humanas afetam um grande sistema que é o nosso sistema planetário, que esse senhor mostrado nesse slide, o James Lovelock, junto com ele químico, né, com uma formação bastante eclética, como vocês podem ver aqui. Né? Ele, juntamente com a bióloga Lynn Margulis, foram os propositores da teoria de Gaia, de que nosso planeta funciona como um grande sistema autorregulado e que impactos causados pelas atividades humanas podem trazer perturbações a essa autorregulação, a esse sistema planetário. É interessante que nessa pesquisa, nos estudos do James Lovelock, justamente ele procura, ele iniciou essa ideia da teoria de Gaia, tentando pesquisar marcas que possíveis seres vivos poderiam ter deixado em outros planetas, e isso avaliando a composição química das atmosferas de planetas como Marte e Vênus. Né? Esse cientista, então, publicou vários artigos a respeito disso, mostrando justamente que a presença dos seres vivos causam alterações nessa composição química da atmosfera terrestre, e isso poderia ser uma marca a ser procurada em outros planetas para ver se eles teriam vida. Né? Aqui está a foto do James Lovelock com a Lynn Margulis, né, mostrando aí a união entre a química e a biologia. Né? Eu esqueci de dizer, eu sou biólogo de formação, fiz a graduação em biologia na Unesp de Botucatu, depois fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em geografia lá na Unicamp, e essa formação eclética como a do James Lovelock e da Lynn Margulis ajuda a gente a ter uma percepção melhor do nosso planeta e das atividades que a gente está fazendo, que na maioria das vezes não está caminhando para um processo sustentável, para um desenvolvimento sustentável. Uma terceira motivação para essa apresentação diz respeito ainda sobre as marcas que a vida deixa,
mostrando que, esse artigo destaca isso, que alguns elementos básicos, elementos químicos básicos, são a base da vida como a gente conhece aqui no planeta Terra, né? Por exemplo, os principais, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Eles como fontes também da água, de energia, de alimento, que são itens, são elementos que a gente necessita para a nossa sobrevivência e a sobrevivência de todos os seres vivos, né? E é interessante que a partir desses elementos básicos, dessa aparente simplicidade desses elementos, se originam vários seres complexos que são os seres vivos, né? A partir dessa interação surgem propriedades emergentes que dão origem, então, aos seres vivos. E isso leva a toda a diversidade biológica que a gente conhece a partir dessas interações entre os diferentes níveis de organização da matéria e dos seres vivos, né? Então, de novo, aqui a gente vendo que a separação entre diferentes áreas do conhecimento, nem sempre elas são tão evidentes assim, né? Há uma mistura, por exemplo, aqui entre física, química, biologia e ecologia, e eu acredito que os grandes avanços atuais na ciência, eles dependem de uma conversa entre as diferentes áreas da ciência, porque os principais problemas estão em interfaces dessas áreas de conhecimento que a gente acabou dividindo. Bom, agora sim a gente vai tratar mais especificamente do primeiro item da pauta, níveis de organização da matéria e dos seres vivos. A gente vai ter uma grande companheira aqui nessa apresentação, que é a água, né? Então, aqui mostrando a molécula da água, né? Formando esse recurso tão importante para os seres vivos, para a vida, né? E essa molécula, esse recurso, né, formado por outros elementos aqui, né? Os átomos que são formados, enfim, por elétrons, prótons e nêutrons, né? Então, essa combinação entre esses níveis de escalas menores, de pequenas grandezas, né, vão se juntando, vão interagindo, vão surgindo propriedades emergentes que dão origem, por exemplo, a essa molécula aparentemente simples, mas que tem toda uma complexidade envolvida nela. A mesma coisa a gente observa em relação aos níveis de organização dos seres vivos, né? Então a gente tem aquele modelo clássico de as células formando tecidos que vão formar órgãos, esses órgãos em conjuntos vão formar um sistema que forma um organismo e assim por diante, né? E o interessante de notar em relação a esses níveis de organização da matéria dos seres vivos, que existem efeitos que vão dos níveis mais inferiores, né, dos níveis atômicos, subatômicos, afetando até a escala global, planeta, biosfera, né? A gente pode usar como exemplo desses efeitos ascendentes ou bottom-up, né, de baixo para cima, a questão do aumento de nitrogênio, de fósforo nas águas, por conta principalmente do uso de fertilizantes químicos na agricultura, né, levando, por exemplo, à eutrofização de rios, de lagos, de represas, né? Então, é um efeito associado a alguns componentes químicos, algumas moléculas que vão afetar os organismos, toda uma população, um ecossistema, né? Isso causando grandes impactos, então, ambientais por conta desse processo, né? Considerado um dos grandes problemas ambientais no mundo, esse processo de eutrofização. Da mesma forma, a gente tem efeitos descendentes, ou top-down, né? Então, fenômenos, processos que ocorrem em escalas maiores, afetando escalas menores, né? Então, no caso dos gases de efeito estufa,
afetando os seres vivos, né? Então a mudança na composição da atmosfera, né? Mostrando lá, voltando à questão da segunda motivação dessa palestra, né? De James Lovelock analisando a composição da atmosfera, pode verificar a vida. Hoje em dia a gente pode verificar os impactos de uma espécie de ser vivo aqui na Terra, que são os seres humanos, causando uma grande transformação na composição da atmosfera terrestre. E isso com impactos nos outros níveis de organização biológica, né? A mesma coisa acontece com os gases CFCs e halogênios, causando buraco na camada de ozônio, que vão ter consequências, os efeitos do buraco na camada de ozônio vão ter consequências até em nível celular ou abaixo do nível celular, né? Então, há uma interação, e é claro que esses efeitos acontecem concomitantemente, simultaneamente, e numa organização bastante complexa que a gente precisa tentar entender para resolver os problemas atuais e buscar um desenvolvimento mais sustentável, que vai ser um tema que a gente vai discutir daqui a pouco. Só para dar um exemplo dessas propriedades emergentes, de novo, a gente tratando aqui de uma molécula fundamental para a vida, que é a água, né? É interessante que quando eu dava aula no ensino fundamental, no 6º ano, eu fazia esse experimento com os meus alunos de eletrólise da água, ou seja, da quebra da molécula da água a partir de eletricidade, e os alunos de 6º ano chegam muito motivados para fazer a disciplina de ciências, porque eles querem ir no laboratório e explodir tudo, né? E essa experiência, você coloca 2 tubos de ensaio ligados a cada um em um fio aqui, passa uma corrente elétrica, coloca água destilada, coloca óxido para aumentar a eletricidade aqui, né, a transmissão elétrica aqui. Você consegue separar, depois de um tempo, consegue verificar que um tubo de ensaio vai juntando mais gases do que em outro, e depois você testa para ver o que acontece, né? Você coloca um palito de fósforo aceso, você vai ver que ele aumenta a chama desse palito, né? Então, a presença de um comburente, do oxigênio, e no outro tem uma explosão, que os alunos ficam esperando que seja uma grande explosão, mas é uma pequena explosão, né? Mas o mais interessante de tudo é o que a gente tem aqui, então, o hidrogênio como um combustível, o oxigênio como um comburente. Na presença do calor pode gerar uma combustão, só que o que a gente utiliza para apagar esse fogo gerado por esse processo de combustão é justamente a água, ou seja, uma molécula formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Essa propriedade da água como um solvente universal e capaz de apagar, então, esse fogo, ela não está presente nem no oxigênio isoladamente, nem no hidrogênio isoladamente. Ela surge, ela emerge a partir da interação entre esses 2 tipos de átomos, gerando, então, a molécula da água. Outros exemplos de propriedades presentes nos sistemas complexos, né? Então, as propriedades emergentes, elas são um exemplo do que se costuma falar, né? Que o todo é diferente do que a soma das partes, que é uma característica típica dos sistemas complexos. E esses sistemas complexos também apresentam algumas características como a organização em rede, a não linearidade, ou seja, as relações entre os elementos de um sistema complexo, elas são não lineares, principalmente por conta de mecanismos de retroalimentação. Então, um elemento vai causar um efeito em outro elemento, levando a uma retroalimentação, que pode ser positiva ou negativa, retroagindo sobre a causa que gerou esse efeito, tá?
E, além disso, os sistemas complexos também se organizam de uma forma que a gente chama de organização holárquica, que são sistemas dentro de sistemas. Então, na verdade, o que ocorre em sistemas complexos é que um conjunto de elementos que vai formar um sistema, ele pode ser um subsistema de um conjunto maior, que é o que a gente consegue observar, por exemplo, nos níveis de organização biológica, né? Então, um tecido vai ser formado por um conjunto de células, né? Então, as células são um sistema complexo. O conjunto de células interagindo vai formar um sistema maior, que é o tecido, conjunto de tecidos, então, formando células e assim por diante. E, novamente, aqui ocorrendo entre esses níveis de organização holárquica, efeitos de cima, dos níveis superiores para baixo, os efeitos descendentes e os ascendentes, né? Bottom-up e top-down. Okay? Bom, feita essa apresentação a respeito dos níveis de organização da matéria, dos seres vivos, algumas características dos sistemas complexos, a gente vai tratar agora de um sistema complexo em especial, que é o sistema complexo ambiental. O que é o sistema complexo ambiental? Então, como a gente enxerga o meio ambiente a partir da perspectiva da complexidade, de entender, então, o meio ambiente como um sistema complexo, um sistema ambiental. A gente entende, então, que sociedade e natureza, cada um deles pode ser considerado como um sistema distinto, cada um com seus elementos, relações e evoluções próprias, mas que se interrelacionam. E ao se interrelacionarem, eles formam um sistema de maior nível hierárquico ou holárquico, né, que é o sistema complexo ambiental. Então, a partir dessa perspectiva da complexidade, a gente entende que o meio ambiente é um sistema complexo ambiental, ou seja, meio ambiente não é sinônimo de natureza, mas é o sistema que se forma a partir da interação entre natureza e sociedade, entre o subsistema físico-natural, natureza, e o subsistema socioeconômico, sociedade. Né? E é importante notar que existem interdependências entre esses dois subsistemas, entre sociedade e natureza. É óbvio que o subsistema socioeconômico depende dos recursos, dos processos, dos serviços fornecidos pela natureza, pelo subsistema físico natural. Né? Então, os recursos naturais que a gente extrai da natureza para a nossa sobrevivência, para as nossas atividades humanas, é claro essa dependência, embora nem sempre a gente preste atenção ou cuide dessa relação. Mas, ao mesmo tempo, as condições atuais do subsistema físico-natural, da natureza, eles dependem daquilo que a sociedade, das atividades econômicas que a sociedade faz para ter suas condições. Então, as condições da natureza, do subsistema físico-natural, são afetadas por aquilo que o ser humano faz nesse sistema complexo ambiental. Então, reforçando a ideia de sistema complexo ambiental, é entender o meio ambiente como um sistema complexo formado pela interação entre sociedade e natureza. Bom, como que é essa relação? A natureza, como eu já havia adiantado, ela vai servir como suporte para as atividades humanas, então fornecendo recursos, fornecendo serviços, processos que a gente pode aproveitar para a nossa sobrevivência, para as nossas atividades humanas que a gente necessita. Esses recursos naturais e esses processos geoecológicos, eles vão fornecer suporte, então, como eu disse, para as atividades humanas a partir da apropriação dos seres vivos desses recursos e desses processos. Tá? E, obviamente, que a natureza, o subsistema físico natural, vai impor algumas limitações, mas também vai fornecer algumas potencialidades para as atividades humanas. Tá? Eu já vou dar um exemplo, antes disso eu vou comentar aqui a respeito do subsistema socioeconômico, né, ou seja, a sociedade.
como a gente já discutiu desde o início dessa conversa, as ações humanas, as atividades humanas impõem transformações na estrutura, na dinâmica e na organização da natureza, do subsistema físico natural. Tá? E com inovações tecnológicas, a gente é capaz de alterar esses limites e essas potencialidades que a natureza nos impõe. Né? Um grande exemplo disso é o petróleo no pré-sal. Então, petróleo é um recurso que nossa sociedade é bastante dependente, que ao longo do século XX e ainda agora no século XXI é principal fonte de energia para as nossas ações, né? E que no caso do petróleo do pré-sal, quando se soube da existência desse recurso, dessa potencialidade aqui na costa brasileira, não havia tecnologia disponível para que ele fosse explorado. Então, havia essa potencialidade, mas havia uma limitação para que esse recurso fosse usado. Tá? A partir de inovações tecnológicas, desenvolvimento de equipamentos para extração em águas profundas, né, desse petróleo do pré-sal, a sociedade conseguiu romper essa limitação e aproveitar essa potencialidade do subsistema físico natural. Então, por esse exemplo, a gente vê como a tecnologia influencia bastante também nessas relações. Né? Bom, e dentro dessa perspectiva de meio ambiente como um sistema complexo ambiental, como que a gente vai enxergar a questão da sustentabilidade? A sustentabilidade é justamente a tentativa de compatibilizar as dinâmicas desses dois subsistemas, ou seja, do subsistema físico-natural, da natureza, e do subsistema socioeconômico, tá? Garantindo uma estabilidade na organização desse sistema ambiental. Portanto, as atividades humanas, para se conseguir atingir essa sustentabilidade do sistema complexo ambiental, do meio ambiente, elas devem ser feitas dentro dos patamares nos quais o subsistema físico-natural, a natureza, consegue manter a sua estabilidade, mais especificamente um tipo de estabilidade que se chama estabilidade de resiliência, ou seja, pode haver perturbações que vão afetar temporariamente a estabilidade desse subsistema da natureza, mas depois, por essa capacidade de resiliência, ele consegue voltar a um estado mais estável. Tá? Ao mesmo tempo, a estabilidade no subsistema socioeconômico tem a ver não só com o crescimento econômico, mas com equidade, com justiça social. Dessa forma, se conseguiria atingir um desenvolvimento sustentável. Então, é justamente a manutenção dessa estabilidade nos sistemas complexos ambientais que vai garantir o tal do desenvolvimento sustentável que é tão falado, ou então a sustentabilidade desse sistema. Essa sustentabilidade pensando em um tipo de desenvolvimento que vai propiciar justiça social e desenvolvimento econômico da sociedade, mas, ao mesmo tempo, respeitando os limites e as potencialidades do subsistema físico-natural. Tá? É claro que isso não é uma visão romântica dessa interação sociedade e natureza, porque a gente sabe que esses conflitos entre sociedade e natureza vão estar sempre presentes. Esse processo é um processo dinâmico, né? E o que acontece é que a gente tem que entender que esses próprios conflitos eles podem ser fonte de novos estados, né? Essas perturbações fazem parte dessa própria dinâmica do sistema complexo ambiental e podem levar a novos estados, e esses estados, o que a gente tem que tentar, esses estados estáveis que a gente tem que tentar chegar é que eles sejam também estados estáveis, né, que se mantenha essa estabilidade do sistema complexo ambiental. Portanto, o que a gente tem como um grande desafio é como atingir essa sustentabilidade nesse sistema complexo ambiental, que a gente pode considerar desde os ecossistemas até a biosfera, a Terra como um todo, como um sistema complexo ambiental.
Talvez esse, ou com bastante possibilidade, esse talvez seja o maior desafio, o problema mais desafiador e travesso que a gente tem, né? Eu utilizei essa palavra travesso aqui e a gente vai entender o significado dela daqui a pouquinho. Aqui está. Essa definição de problema travesso é uma tradução livre aqui, uma licença poética de wicked problems, de problemas, então, que originalmente a gente pode chamar de diabólicos ou espinhosos, né? Mas que tem diversas características. Por exemplo, cada problema travesso é único, não há uma definição clara do problema, a gente não sabe quais são os limites desse problema. Então, se a gente pensar de novo, né, no derramamento de óleo aqui no litoral brasileiro, a gente pode utilizar então como exemplo de um problema travesso. A questão do aquecimento global, das mudanças climáticas também como um exemplo de problema travesso, né? Eles são multicausais, multiescalares, interconectados, ou seja, tem diversas causas que interagem, afetam diferentes escalas e estão interconectados, né? Existem vários atores, vários agentes envolvidos nesses problemas travessos, né? Isso, cada um deles com seus interesses específicos, que leva a conflitos, que pode trazer conflitos. Então, isso daqui, de novo, pensando na sustentabilidade, isso é bastante claro, né? Eles transcendem os limites organizacionais e disciplinares, ou seja, a gente precisa de uma nova perspectiva para entender, tentar resolver esses problemas travessos, tá? Todo problema travesso está conectado a outros problemas travessos, a outros wicked problems, né? Então, a questão do derramamento de óleo no litoral brasileiro não está desconectado de outros problemas travessos, tá? Aí vem algumas coisas interessantes, né? Toda solução que você consegue dar para um problema travesso, ela vai se ramificar através desse sistema, justamente por essa característica deles serem multiescalares e interconectados, né? E aqui é algo que desafia a nossa mente mais cartesiana, né? Que as soluções para problemas travessos, elas não são certas ou erradas, mas sim melhores ou piores. Ainda na questão das soluções, leva um certo tempo para a gente avaliar quais são as soluções possíveis e melhores para se tentar resolver esse tipo de problema. Então, a gente está vendo, por exemplo, que a questão de como solucionar a crise ambiental, tentando um novo modelo de desenvolvimento, vem desde das reuniões da ONU, que começaram lá em Estocolmo, na década de 1970, e até hoje não se tem algo muito concreto a respeito disso, né? E os problemas travessos, então, eles também nunca são totalmente resolvidos, né? Então, eles vão sempre deixar rastros aí das suas marcas aí para a gente sempre estar pensando neles. Esses problemas travessos, como a gente pode ver por essas características, eles são avessos, né, a soluções simplistas. Então, tentar resolver a partir de uma abordagem simplista esses problemas, eles a gente não vai conseguir chegar a uma solução adequada, uma solução melhor para esse tipo de problema, né? Então, tentar resolver o problema do derramamento de óleo só colocando a culpa em alguém ou não assumindo a responsabilidade que se tem para resolver o problema é uma solução simplista que não vai dar cabo a esse problema travesso, né? E eles precisam, então, dessa abordagem adequada, principalmente se a gente lembrar que a gente vive um mundo VUCA ou pós-VUCA, né, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo.
Então essas são as características do nosso mundo atual e isso que está gerando esses problemas travessos, e a abordagem que a gente tem que ter não é uma abordagem simplista, como eu falei para vocês, mas sim uma abordagem baseada na complexidade, entendendo o meio ambiente, por exemplo, como um sistema complexo ambiental. E agora a gente vai para o nosso último item aqui de discussão, de apresentação da pauta, e depois vamos abrir para perguntas e comentários, que são os nexos entre água, energia e alimento. Ou seja, como tentar trazer essa ideia de sistema complexo ambiental para uma questão mais próxima da gente, que é como garantir a seguridade de água, energia e alimento, acesso de toda a população à água, à energia e alimento. São elementos que estão relacionados, por isso a ideia de tratá-los a partir de uma abordagem integrada, uma abordagem pensando na complexidade, que é a abordagem conhecida como WEF Nexus, né, as siglas em inglês aí de água, energia e alimento. Tá? Esse quadro aqui, essa figura, mostra os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que justamente, como eu havia comentado anteriormente, essa busca desde a década de 1970 para tentar se resolver esse grande problema travesso que é a crise ambiental global, e se vendo no desenvolvimento sustentável, na sustentabilidade como como a grande solução para esse problema, mas o que seria essa sustentabilidade, como implementar esse desenvolvimento sustentável. Então, em 2015, a ONU, né, reunindo vários chefes de Estado, criou os chamados 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Né? Temos, por exemplo, o primeiro objetivo, erradicar a pobreza, vida saudável, o terceiro, e assim por diante. Esses 17 objetivos, então, buscam o desenvolvimento sustentável. A partir desses princípios, né, tem que se pensar nas pessoas, nas relações aqui entre tá ruim de visualizar, mas enfim, pensar no planeta, nas parcerias, nas questões relacionadas à paz, e obviamente aqui que eu não estava conseguindo ler, a prosperidade. Tá? Para se atingir esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se criou também a chamada Agenda 2030, ou seja, quais são os compromissos até 2030, né, alguns deles até 2020 estão definidos nesse documento, de como se atingir esse desenvolvimento sustentável, e como se atingir as metas para se atingir esses 17 objetivos. Né? 3 desses objetivos têm tudo a ver, estão diretamente relacionados a essa abordagem água, energia e alimento. Por exemplo, o 6º objetivo é garantir água potável e saneamento, né, para toda a população mundial, para todos. Então, assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. Claro que isso daqui tem muito a ver com a questão energética também. No Brasil, principalmente, onde a grande fonte de energia vem da água, então pode haver um conflito entre a geração de energia, fornecer energia acessível e limpa para todo mundo, com a questão de fornecer água. Então aí surgem os conflitos e como gerenciar esses problemas travessos. Né? E aqui o objetivo 2, relacionados à erradicação da fome e praticar uma agricultura sustentável. Né? De novo, isso depende de questões ligadas à água e também à energia. Então a gente percebe, já aqui nesses 3 objetivos do desenvolvimento sustentável, como essa relação, essa inter-relação entre água, energia e alimento está presente.
quem tiver interesse, existem várias publicações a respeito dessa abordagem. Em português ainda não há muita coisa, mas em língua inglesa, principalmente, tem muita coisa. E o desafio é justamente isso, como garantir segurança energética, segurança alimentar e segurança hídrica, principalmente num cenário de aquecimento global e de mudanças climáticas, né? Então esse é um grande desafio travesso, que a gente tem que buscar uma abordagem adequada para tentar enfrentar. No ano passado, a FAPESP organizou uma escola lá na Unicamp um curso sobre essa abordagem dos nexos entre água, energia e alimento, e em que se tratava justamente dessa questão, como garantir essa seguridade hídrica, energética e alimentar nesses cenários de cada vez mais insustentáveis, infelizmente. Aqui uma publicação específica a respeito do nexo entre água, energia e alimento, de aplicações da química para tentar buscar soluções para essas relações. Então, quem tiver depois interesse pode tentar acessar esse livro. Bom, o que está por trás dessa ideia dos nexos entre água, energia e alimento, da ideia de sustentabilidade? É justamente a tentativa de garantir qualidade ambiental e qualidade de vida à população. Então, não apenas a gente ter um bom desenvolvimento econômico, uma boa qualidade de vida, mas o ambiente em que a gente vive, do qual a gente faz parte, afinal, estamos num sistema complexo ambiental, como garantir a qualidade desse ambiente, né? E para isso, para tentar conciliar essa qualidade de vida e qualidade ambiental, esse grande problema travesso, eu acredito que, e é nisso que eu trabalho, né, que a gente precisa de uma mudança de percepção e de valores que são baseados em um novo paradigma e uma nova utopia, né? Esse novo paradigma é o paradigma da complexidade, que a gente tem que entender, então, os fenômenos que ocorrem aqui no nosso planeta, a partir de uma abordagem da complexidade, e essa nova utopia é justamente a questão da sustentabilidade, de você pensar como conseguir um desenvolvimento que garanta qualidade ambiental e qualidade de vida, né? E claro, para isso a gente precisa de uma nova abordagem metodológica. A questão do WF Nexus, os nexos entre água, energia e alimento, pode ajudar nisso, né? Então o que a gente tem que mudar é de uma percepção egocêntrica, pensando o ser humano como o dono, né, dominando todo o restante dos seres vivos aqui da Terra, para uma abordagem mais ecocêntrica, né, e valorizar mais questões solidárias do que monetárias. E um dos caminhos para isso é justamente pesquisar a respeito disso, mas também atuar com as pessoas, principalmente com aqueles que vão enfrentar as consequências maiores desses problemas todos que a gente vem criando, que são as crianças, né? E a partir disso, então, que uma outra linha de trabalho que eu tenho é desenvolver projetos de educação ambiental. Nesse caso aqui, um projeto que eu venho desenvolvendo com o apoio aqui do Sr. Gilgen, que é a questão de programa de divulgação ambiental, relacionado justamente aos nexos entre água, energia e alimento, né, trabalhando com as bacias hidrográficas aqui de São Carlos. Essa daqui é uma das bacias, né, a bacia do Água Quente, né, a gente tentar mudar essa percepção aqui. Essa placa está parecendo mais uma lápide, né, um túmulo do rio, do que um rio que deveria ser vivo. Então a gente trabalha com a educação ambiental para que as crianças e os adolescentes tenham uma percepção mais adequada dessas relações entre sociedade e natureza e da importância de se conciliar qualidade de vida e qualidade ambiental.
Antes de abrir para as perguntas e para os comentários, né, eu queria agradecer então o apoio do Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável, o CERSUGEM, a FAPESP, o GSK, pelo apoio a esse projeto, principalmente esse projeto de educação ambiental, pela oportunidade de estar apresentando esse seminário para vocês. Agora, quem quiser fazer perguntas, comentários, estamos à disposição. Bom, então agradeço a presença de todos, os comentários do Carlos Goldenberg, que foi com quem eu aprendi a respeito do mundo VUCA e que ele acredita que já estamos vivendo um mundo pós-VUCA, principalmente por conta da inteligência artificial, e também pelo comentário da Rosane Costa, que está trabalhando na linha de frente aí desse projeto de educação ambiental que eu comentei com vocês, e informando que daqui 15 dias esse webinar vai estar disponível então na página da Input. Ok? Muito obrigado. E quem quiser entrar em contato, disponível aí meu e-mail, estou à disposição.